Olá, bom dia! Dando continuidade aos nossos vídeos sobre matemática, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juros compostos, depois de já ter entendido bem os juros simples. Bem, vamos lá. Primeira coisa, como sempre, vamos começar por uma pequena definição, que no caso aqui é o que são os juros compostos. Os juros compostos, a gente pode dizer que é uma das principais forças da finança. Diferente dos juros simples, eles não são apenas sobre o capital inicial. Eles são calculados sobre o valor inicial e também todos os juros acumulados em períodos anteriores. É o famoso juros sobre juros, fazendo com que o dinheiro cresça de forma exponencial. E muitos de vocês já devem ter escutado sobre o efeito bola de neve que esses juros compostos podem gerar. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a fórmula geral dos juros compostos. Lembrando um pouquinho do vídeo anterior sobre os juros simples, a gente pode ver que a fórmula dos juros compostos é bem similar à dos juros simples, onde M vai ser o montante da mesma forma, C o capital inicial e taxa de juros, sempre em porcentagem, e T o tempo de aplicação. Então, a fórmula dos juros simples vai ser igual a M é igual a C, que multiplica 1 vezes I elevado a T. A porcentagem é convertida em decimal quando o elemento que determina a velocidade do crescimento é exponencial. Então, para a gente entender direitinho tudo o que foi falado até então, vamos para um exemplo prático. Se eu tenho um capital inicial de 1.400, uma taxa de 7% ao ano, num tempo de 2 anos. Primeira coisa, bem similar aos juros simples, verificar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Então, taxa 7% ao ano e o tempo também em anos. Tudo certo. Depois, a gente pode converter isso em porcentagem. 7% é a mesma coisa de 7 dividido por 100, que é exatamente igual a 0,07. E com isso, a gente aplica a fórmula, que vai ser igual ao montante, é igual a 1.400 vezes 1 mais 0,07 elevado ao quadrado. E com isso, a gente vai seguindo ali todas as contas e a gente obtém um resultado final que o montante é de 1.602,86. E isso representa um ganho de 202,86 em juros compostos, mostrando assim a característica exponencial desses juros compostos. Então, para ficar bem claro essa coisa de juros sobre juros, crescimento exponencial e tudo isso, vamos supor que a gente vai fazer 3 ciclos, 3 períodos que a gente pode chamar de uns juros compostos, e supondo que a gente esteja a uma taxa de 7%. Então, no primeiro período, os juros vai incidir sobre o capital inicial, porque é o primeiro período. Então, vai ser sobre 100% do valor original. Porém, no segundo período, os juros não serão sobre esse 100% do valor inicial. Vai ser, no segundo período, vai ser sobre o capital inicial mais os juros gerados no primeiro período. Ou seja, a base vai ser 107% do valor
inicial, o valor de origem. No terceiro período, de novo, o juro vai incidir sobre o capital inicial, o juro do primeiro período e o juro do segundo período, ou seja, sobre tudo que foi acumulado até então. Então, a base, a gente trabalharia com uma base de 114% do valor original em média. Isso quer dizer que quanto maior a porcentagem da taxa, mais rápido vai ser o crescimento exponencial do montante. Se nós quisermos fazer uma comparação entre os juros simples e os juros compostos sobre como esse efeito juros sobre juros influencia no valor, a gente pode trazer um exemplo prático. Por exemplo, se a gente usa o mesmo valor calculando em juros simples e em juros compostos com um capital inicial de 3.000, em juros simples a gente vai ter um valor final de 3.360 e em juros compostos 3.376. A diferença é igual a R$ 16,40, que pode parecer pequena, mas imagina isso em investimentos muito maiores e com uma duração muito maior, não só de um período. Então, se a gente investir, por exemplo, 50.000 a 8% ao ano por 20 anos, essa diferença seria de mais de 153 mil. Então, como a gente viu, de forma geral, os juros simples e os compostos têm uma lógica parecida, porém, a gente tem que ficar bem atento a essa questão de onde os juros vão incidir, se é sobre o capital inicial ou sobre o capital inicial mais os juros dos períodos anteriores. Para relembrar uma coisa que é muito importante nos juros simples, mas também aqui nos juros compostos, a gente pode falar da unidade de tempo e da taxa. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade para o cálculo ser correto, senão vai dar um erro total no cálculo. Ou seja, se a gente está falando de uma taxa de juro mensal, a gente tem que falar de um investimento em meses. Se a gente fala de uma taxa de juros anual, tempo em ano. A gente não pode, por exemplo, trabalhar com uma taxa de juros de 8% ao mês num período de 2 anos e realizar as contas assim. A gente precisa passar esses 2 anos para meses para aí sim realizar todas as contas que envolvem a fórmula. Então, para finalizar, é legal falar um pouquinho sobre a aplicação prática dos juros compostos. Então, ela é usada em investimentos financeiros no geral, como poupança, CDB, fundo de investimento e muitas ações. Financiamentos, a maior parte dos financiamentos e empréstimos imobiliários usam juros compostos, é muito difícil achar algum que use juros simples. Cartão de crédito também, o rotativo do cartão usa juros compostos com taxas de juros bem elevadas, por sinal. E com isso, a gente termina a nossa aula sobre juros compostos, também com uma leve revisão de juros simples, fechando assim esses dois conteúdos. Muito obrigada pela atenção, até mais!